Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Vamos dar prosseguimento ao estudo da tutela jurisdicional executiva através da leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos abordando o procedimento executivo da satisfação das obrigações de pagar quantia. Estamos vendo o processo autônomo de execução, aquele que é lastreado pelo título executivo extrajudicial. Estamos na fase inicial do procedimento. No último vídeo nós falamos sobre as peculiaridades da petição inicial desse procedimento executivo. Vamos continuar esse estudo pelo que está na tela destacado para vocês, os efeitos da propositura da ação executiva. Então, primeiro dos efeitos, aplica-se ao processo executivo a regra dos artigos 59 e 240 do CPC. O artigo 802, aliás, remete expressamente ao parágrafo 2º do artigo 240, no que concerne a interrupção da prescrição. A propositura da ação, como os senhores sabem, é marco interruptivo da prescrição, desde que a citação ocorra nos prazos e condições mencionados em tal norma. Um próximo efeito: prazo prescricional da pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial, ele é variável de acordo com a disciplina específica de cada ato a que a lei confere força executiva. Por exemplo, artigos 70 e 71 do Decreto 57663 de 66, artigo 18 da Lei 5474 de 68, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 8º e parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. No silêncio da lei, se o caso não se enquadrar em nenhuma regra prescricional específica, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002, qual seja prazo prescricional de 10 anos. Quanto à execução fundada em título judicial, alguns doutrinadores sustentavam que, obtido o título executivo judicial, a partir de então, o credor teria sempre o prazo geral, que agora é de 10 anos, para executar. Vale dizer, segundo esta tese, em qualquer caso, seria aplicável a regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002, tratando-se de título executivo judicial, uma vez que inexiste regra específica ditando outro lapso temporal. A questão, entretanto, está pacificada em outro sentido em sede jurisprudencial. De acordo com o enunciado de número 150 da súmula do STF, prescreve a execução no mesmo prazo da prévia ação de conhecimento. Assim, se é de 1 ano o lapso prescricional para a ação de cobrança do segurado contra o segurador,
inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 206 do Código Civil de 2002, aquele, uma vez obtida a sentença condenatória relativa a tal crédito, terá novo prazo de 1 ano para promover a execução. Terceiro efeito. A Lei 11.382, que reformou ainda o Código de Processo Civil de 1973, atribuiu ainda mais um efeito à propositura da ação de execução. Trata-se da possibilidade de o credor promover a averbação nos registros de bens do devedor da pendência de tal ação, inciso 9º do artigo 799 do Código de Processo Civil. A averbação pode incidir sobre o registro de imóveis, registro de veículos ou registro de qualquer outro bem penhorável que esteja no âmbito da responsabilidade patrimonial. Tal providência independe de ordem do juiz. Como dito, é uma decorrência direta da mera pendência da ação executiva. O próprio exequente é quem providenciará esta averbação. A averbação em exame está instrumentalmente ligada à futura penhora dos bens. É, em certa medida, um ato preparatório da futura constrição executiva. Tanto é assim que, depois de formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, cancelam-se as averbações referentes a bens que não tenham sido penhorados, a teor do parágrafo 2º do artigo 828. Inova o CPC de 2015 ao incluir que o juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. É o que consta do parágrafo 3º do artigo 828. A averbação do artigo 9º do inciso 9º do artigo 799 tem a finalidade de estabelecer publicidade inequívoca acerca da existência da execução e da perspectiva de vir o bem em questão a ser penhorado. O terceiro que adquiriu um bem em relação ao qual já existia tal averbação não poderá, de forma alguma, alegar ignorância acerca da existência da execução contra o alienante. Já quando não houver tal averbação, será ônus do exequente interessado no reconhecimento da fraude à execução provar que o terceiro adquirente tinha ciência da execução. É nesse sentido que se deve interpretar o parágrafo 4º do artigo 828, que alude à presunção de fraude à execução da alienação ou oneração efetuada depois da averbação. É que, obviamente, a efetiva configuração da fraude à execução dependerá da presença dos seus demais requisitos. O exequente deve agir de modo responsável no exercício dessa faculdade que a lei lhe confere. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 828, sofrerá sanções de litigância de má-fé, parágrafo 3º do artigo 81, o credor que realizar a averbação manifestamente indevida, por exemplo, em relação a um número tal de bens que supere, de modo evidente e exagerado, o valor da execução. O credor tem ainda o dever de comunicar ao juízo as averbações realizadas em um prazo de 10 dias contados da concretização da averbação, como exige o parágrafo 1º do artigo 828. A lei não prevê qual a consequência da falta ou atraso nessa comunicação, e é difícil identificar uma decorrência automática e peremptória para tal falha do credor. Certamente, o processo executivo não será afetado, ele não vai ficar paralisado, evidentemente. Então, não é possível afirmar que a ausência de tal comunicação tempestiva implique uma consequência sobre a própria execução. Tampouco é razoável pretender que a averbação perde seu valor porque não foi comunicada ao juízo no prazo de 10 dias. A existência da averbação é de interesse público. Interessa à jurisdição que ela exista e se mantenha nos casos em que for cabível, para assegurar mais eficácia para o processo executivo. Interessa, igualmente,
a todo potencial interessado em adquirir um bem, saber dos riscos envolvidos. Portanto, não é razoável extinguir a averbação em caso de descumprimento do prazo constante do parágrafo 1º do artigo 828, que analisamos ainda há pouco. Poder-se-ia cogitar de uma consequência no plano da eficácia, nos seguintes moldes. Se a comunicação ao juízo for tempestiva, a averbação seria eficaz desde a data em que foi realizada. Caso contrário, assumiria eficácia apenas quando efetivamente comunicada. Mas além desta consequência não estar expressamente indicado na lei, ela também não parece razoável. Desde o instante em que a averbação existe e se faz conhecer a terceiros, ela é eficaz. Ao que tudo indica, a finalidade principal da comunicação ao juízo é permitir ao juiz controlar a correção da averbação realizada, para os fins de, por um lado, o quanto antes ajustar as averbações feitas em face das penhoras efetivamente realizadas. Parágrafo 2º do artigo 828. E, por outro lado, averiguar e punir qualquer eventual abuso. Parágrafo 5º do artigo 828. Sendo assim, e na falta de cominação expressa de qualquer outra decorrência, a falta de comunicação tempestiva deve ter suas consequências definidas à luz da disciplina de coibição da litigância de má-fé. Caberá ao juiz verificar se, no caso concreto, a falta ou atraso na comunicação implica conduta dessa ordem, litigância de má-fé, e, em caso positivo, punir o credor. A averbação em questão será ou não mantida, conforme se revele compatível ou não com as necessidades concretas da penhora. Quarta decorrência da citação do executado é a seguinte: proposta a execução, tornam-se cabíveis honorários advocatícios, ainda que haja pronto pagamento por parte do devedor. A orientação acerca do cabimento de honorários na execução sedimentou-se desde os primeiros anos de vigência do Código de 1973, o Código anterior. Posteriormente, a Lei 8.952 de 94 confirmou-o explicitamente, alterando a redação do artigo 20, parágrafo 4º daquele Código de 73, que veio a ser mantida no atual artigo 85, parágrafo 1º. A Lei 11.382 de 2006 deu uma disciplina ainda mais específica ao tema, ainda no regime processual revogado. No sistema do CPC de 2015, ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano, no montante de 10%, os honorários de advogado a serem pagos pelo executado. Nesse sentido, o artigo 827. Ocorrendo a hipótese do parágrafo 2º do artigo 827, rejeição ou não oposição dos embargos, o valor dos honorários poderá ser aumentado até 20%. Em contrapartida, havendo pagamento integral da dívida no prazo de 3 dias contados da citação, o valor dos honorários será automaticamente reduzido à metade, como se vê do parágrafo 1º do artigo 827. Bom, vamos ficando por aqui, meus amigos. Vamos tratar no próximo vídeo do segundo ato processual, vamos assim dizer, que é a citação e as possíveis condutas do devedor. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.